Olá, muito boa noite. Sejam todos muito bem-vindos ao mais bate-papo de terça da Právida Administradora. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos aguardar, que hoje vai ser um pouquinho diferente das demais semanas. Nosso convidado não é de Teresópolis, ele é de Petrópolis e hoje faremos a nossa live literalmente toda online. Nós aqui de Teresópolis, nosso convidado especial lá de Petrópolis. Vamos aguardar um minutinho que nós já vamos chamar o nosso convidado para a nossa live, tá? E o tema de hoje é muito importante, chama o síndico, chama a síndica, chama o conselho, que é um tema bem importante e super econômico também para o condomínio, tá bom? Vamos aguardar mais um minutinho para a gente estar chamando aqui o nosso convidado. Sejam todos muito bem-vindos. Mais uma vez, nosso muito obrigada por sempre estar aqui toda semana, toda terça-feira, nosso bate-papo, nos ajudando aqui na nossa audiência, compartilhando com seus amigos, com o síndico, com o vizinho. Chama todo mundo, que realmente é uma live de economia aí para o seu economia, tá? Vamos aguardar mais um minutinho e já vamos começar aqui e vamos chamar nosso convidado. Para quem está chegando agora, muito boa noite mais uma vez, sejam todos muito bem-vindos e lembrando que o nosso convidado vai estar com a gente de forma online, o nosso convidado de Petrópolis, tá? E já já a gente vai estar fazendo a videochamada aqui com ele, vocês vão estar acompanhando juntinho aqui com a gente. Lembrando, um tema muito interessante que traz muita economia, tá? Mais uma vez, sejam todos muito bem-vindos, agradecendo aí para quem sempre está com a gente, tá? Nos acompanhando, a nossa audiência. Mais uma vez, compartilha aí com quem você conhece, para estar trazendo economia para o seu economia, tá? Bom, vamos chamar então o nosso convidado. Só um minutinho, por gentileza, que a gente já está fazendo aqui a chamada com o nosso convidado. Lembrando que esse convidado, ele é de Petrópolis, mas ele atende toda a região serrana, todo o estado do Rio de Janeiro e também todo o Brasil, para você ver que realmente a economia. Você também tem essa opção de estar fazendo a contratação com esse serviço que a gente vai estar trazendo aqui para vocês, realmente trazer economia muito importante, significativo para o condomínio e também um alerta, né? Então, já a gente vai estar falando desse tema que é muito importante, medidor digital, tá? Vamos chamar o nosso convidado. Só um minutinho, por gentileza, que a gente já está chamando aqui o nosso convidado, tá? Muito boa noite mais uma vez, também mais pessoas aqui que estão chegando conosco, nosso muito obrigada. Tema da live de hoje, medidor digital. Você conhece esse aí? Você conhece? Você sabe a economia, né, que pode estar trazendo para o teu condomínio? Então, compartilha com mais pessoas, para as pessoas também estarem tendo acesso aí a essa informação de muita economia para o condomínio, tá? Vamos chamar aqui já já o nosso convidado, lembrando que ele não é daqui, ele é de Petrópolis e já já vai estar conosco aqui na nossa live, nosso bate-papo de terça da Právida Administradora. Lembrando, para quem é novo aqui conosco, o endereço da Právida Administradora, Avenida Feliciano Sodré, 266, sala 219. Agradecimento especial também aqui, mais uma vez, sempre conosco, nos ajudando, nos apoiando, é a Teleprint, endereço da Teleprint, Avenida Feliciano Sodré, número 53, loja 7, em especial agradecendo aqui para o Bruno, que mais uma vez está sempre nos ajudando, fazendo parte aqui da nossa live também, tá? Nosso muito obrigada. Já está chegando aqui o nosso convidado, a gente está fazendo aqui a videochamada com ele, chamando ele para estar junto aqui do nosso bate-papo de terça da Právida Administradora. Muito boa noite, estou vendo aqui mais pessoas nos assistindo. Gratidão sempre, tá? Por toda semana estar conosco aqui, nos ajudando, contribuindo, compartilhando informação. Nosso muito obrigada mesmo, tá? Isso é muito importante para a gente, né? E também que a gente quer sempre trazer para vocês conhecimento, né? E se você tem esse conhecimento, compartilha com mais pessoas, manda aviãozinho, que é um tema bem importante, traz muita economia para o condomínio, tá? E lembrando mais uma vez, não só aqui esse serviço ele pode ser utilizado tanto em Teresópolis, toda a região serrana, região dos lagos, Rio de Janeiro e inclusive no Brasil inteiro. Então, se você tem um condomínio em qualquer parte do Brasil, ele também pode estar levando essa economia aí para o seu condomínio, tá? Compartilha com mais pessoas, vamos lá compartilhar. Mais uma vez a gente está agradecendo aqui
a todos vocês que estão sempre toda terça-feira conosco. Nosso muitíssimo obrigada. E já já, nosso convidado está chegando aqui, está compartilhando essas informações muito importantes, em especial. Não só a informação importante, mas a economia que vai estar trazendo aí para o seu condomínio, inclusive segurança, né? Inclusive um alerta, tá? E vai estar antecipando aí futuros, né? Às vezes você tem um vazamento no seu condomínio, só dando um spoilerzinho aqui de mais ou menos como vai ser. Então, é possível, através desse aplicativo, você estar antecipando, né? E prevenindo aí uma conta futura que vai vir com valor exorbitante devido a esse vazamento que possa ter no seu condomínio. Então, com esse aplicativo, com essa informação, com esse método digital, você vai estar antecipando e não vai estar tendo surpresa na sua conta no mês seguinte. Então, assim, compartilha com mais pessoas, que é muito importante essa informação aí, tá? Chama o síndico, chama o conselho, chama os condôminos também, tá? Quanto mais pessoas tiverem essa informação, mais economia vai ser para o seu condomínio. E, consequentemente, né, vai evitar cota extra, né? Enfim, compartilha aí com mais pessoas que vocês conhecem, tá? Mais uma vez, ó, mais pessoas aqui eu estou vendo, chegando aí com a gente. Nosso muito obrigada mais uma vez. Compartilha com mais pessoas, tá? Essa informação é bem importante. A gente está entrando em contato aqui com o nosso convidado super especial, só um minutinho, por gentileza, que já já vai começar nosso bate-papo de terça da Praia da Administradora. Só um minutinho que a gente está entrando em contato aqui com ele, tá? Muito obrigada. Eu estou vendo umas pessoas aqui entrando na nossa live. Nosso muito, muito obrigada mais uma vez. E já já nosso convidado está aqui conosco, tá? Enquanto a gente está aguardando o nosso convidado, por gentileza, encaminha aviãozinho. Fala que o tema da nossa live de hoje é medidor digital. O que ele vai trazer de economia para o seu condomínio? Inclusive, surpresa, já se seu condomínio tiver um vazamento de água, esse medidor digital, ele vai estar te ajudando, te auxiliando, né, para que você antecipe esse vazamento. Né? Você vai fazer um reparo e evitar que no mês seguinte essa conta venha com valor exorbitante e, consequentemente, ele vai gerar uma conta extra. Ou, às vezes, o condomínio vai ter que, né, fazer um resgate da aplicação financeira para justamente ele estar. Ó, nosso convidado está chegando, estou recebendo a Milagre! informação aqui. Ei, seja muito bem-vindo! Rodrigo, eu Nossa, não que estou te ouvindo. dificuldades tecnológicas. Ó, chegou o nosso convidado. Nosso, muito boa noite, seja muito bem-vindo. Somente de gentileza, a gente está fazendo uns ajustezinhos aqui. Acho que nesse Bluetooth. Não sei se Muito frio aí? Como é que tá em Petrópolis? Confortável. Vocês estão vindo?
lembrar aqui, o endereço mais uma vez da Praça da Administradora, Avenida Feliciano Sodré, 266, sala 219. E lembrando também, o endereço aqui da Teleprint, Avenida Feliciano Sodré, 53, loja 7. Tá? A Teleprint, ela faz serviço de cópias, ela faz serviço de banner, todos os demais serviços, estampas também, todos os demais serviços envolvendo papelaria. A Teleprint, ela está presente aí com vocês, tá? E tem um preço justo e o trabalho de excelência. Já, acho que agora foi, tá tudo certinho. Pra gente começar o nosso bate-papo, tá? Só nos dê o feedback, por favor, se estão nos ouvindo, se o som tá chegando certinho, tá? Rodrigo, só nos confirme, por favor, se você está nos ouvindo, se está tudo ok. Perfeitamente. Lembrando, aproveitando a oportunidade, para vocês estarem compartilhando aí essa informação, essa live, que, olha, vai trazer muita economia para o seu condomínio. E lembrando, tá? Nosso convidado é de Petrópolis, e ele presta serviço em todo o Brasil. Se você tem um condomínio no Rio, na região dos Lagos, seja o estado do Brasil que for, essa economia pode estar chegando aí para o seu condomínio, tá? Rodrigo está nos ouvindo? Perfeitamente. Perfeito? Ok? Bom, mais uma vez, sejam todos muito bem-vindos. Vamos dar início, então, ao mais bate-papo de terça da Praça da Administradora. Dessa vez com o tema medidor digital. E o nosso convidado, ele não é de Teresópolis, ele é de Petrópolis. Rodrigo, nosso muito obrigada, seja muito bem-vindo. Eu que agradeço a participação. Muito obrigado. Obrigada. Rodrigo, conta um pouquinho pra gente, né, o que te motivou a você fazer, né, esse medidor digital, o que te motivou, o que te trouxe, né, esse alerta, né, para você estar trazendo esse serviço totalmente diferenciado. Contando um pouquinho de história, né? Eu nasci lavando caixa d'água com meu pai. Meu pai prestava serviços de limpeza de caixa d'água e eu estou falando desde o século passado, a gente conhece bem essa realidade. A gente sempre soube que o condomínio sempre precisa saber se tem água na caixa. E caixa d'água sempre fica em locais de difícil acesso, locais que não é fácil você chegar lá, de noite, com chuva. Então a gente sempre soube que saber como é que está o nível da caixa era uma preocupação constante para os síndicos. Com o desenvolvimento da tecnologia, o meu aprimoramento assim como profissional, nos últimos 10 anos eu trabalhei para o desenvolvimento dessa solução, porque a gente sabia que isso era uma demanda para os síndicos. Então, assim, o desenvolvimento da nossa solução, ele foi focado em condomínios de pequeno e médio porte, né? A gente quis fazer uma solução que fosse viável economicamente e que, ao mesmo tempo, tecnicamente, fosse de simples visualização, enfim. O objetivo era sempre facilitar a vida do síndico, né? Então, a gente, como conhece bem essa realidade, a gente desenvolveu uma solução com esse objetivo, né? Focada em condomínios, e o objetivo é controlar o nível da água. Estou ouvindo. Oi, pode repetir de novo, por favor? Perdão. O seu finalzinho que eu não entendi, desculpe. A gente desenvolveu um equipamento, assim, conhecendo essa realidade dos condomínios, né? E foi focada de maneira que a gente conseguisse desenvolver um equipamento que fosse viável economicamente para o condomínio e, ao mesmo tempo, que atendesse a necessidade técnica, né? De você saber como é que está o nível do reservatório para as diversas situações, né? Para os diversos tipos de condomínio. Então, a gente desenvolveu uma solução focada nesse mercado, né? Perfeito. E há quantos anos mesmo, há quanto tempo que existe a tua empresa? O medidor digital foi idealizado, iniciou em 2013. 2013? Isso. Excelente, tá. E como eu tinha até anunciado... Sim. Desculpa. Como eu tinha falado um pouquinho anteriormente, né? A tua empresa está em Petrópolis, mas você atende toda a região, né? Região dos Lagos, Rio de Janeiro, todo o Brasil, inclusive, né? Na verdade, assim, com o desenvolvimento do equipamento, inicialmente nós fazíamos as instalações do equipamento, porque era um pouco mais complexo, mas com a evolução do equipamento, né, o homem ganha maturidade,
Hoje, a gente praticamente envia o equipamento para qualquer lugar do Brasil. Eu tenho cliente no Sul, tenho cliente no Nordeste, então, assim, e tem cliente no Rio de Janeiro, Petrópolis, enfim, várias outras cidades do estado. Mas, basicamente, o que a gente faz hoje é enviar o equipamento para os condomínios e trabalhar na instalação junto com eles, que é super simples. Hoje, a instalação, basicamente, consiste em você ligar o equipamento na tomada e colocar o sensor dentro do reservatório. Então, a gente supervisiona e consegue fazer de maneira bem fácil em qualquer lugar. Perfeito, excelente. Já até adiantou algumas perguntinhas aqui que fizeram para gente. Desculpa. Sim. Às vezes você trava para mim. Oi. Pode ser a internet, a sua internet ou a nossa aqui, né, que está dando uma. Você já consegue nos ouvir? Agora você voltou, mas ficou um tempão Voltou? fora aqui. Agora Estava voltou. congelado aí para você, né? Ah, Tá, perfeito. Então, pode explicar para a gente como que funciona o monitoramento, né? Quais são os benefícios que o condomínio vai ter para os gestores, para os síndicos? Explica para a gente um pouquinho quais os benefícios que vai ter. bom, vamos lá, né? A primeira coisa é que água é um assunto extremamente importante. Água é caro, né? A gente sabe que a conta d'água do condomínio, ela gira aí seguramente entre as 5 maiores despesas e provavelmente entre as 3 maiores despesas da grande maioria dos Sim. condomínios. Então, a água é muito relevante. E sempre que você tem ou falta d'água ou transbordamento, né, você tem algum tipo de desperdício, automaticamente você paga isso na conta no final do mês, né? Uhum. Então, o impacto é sempre muito grande. Com o medidor de nível, a questão de falta d'água é o objetivo principal, né? O fato de você conseguir monitorar o nível do reservatório o tempo todo, né, permite que você tenha um controle melhor e, tendo um controle melhor, você naturalmente consegue melhorar alguns aspectos como economia de água, evitar a falta d'água. Eu tenho condomínios hoje, por exemplo, que estavam com falta d'água, né? E aí você consegue atuar antes que haja falta d'água. Como? Ou solicitando um caminhão-pipa, ou pedindo para o condomínio dar uma segurada no consumo, enfim, evitando fazer algumas rotinas, por exemplo, como molhar jardim, ou limpeza de carro, ou lavar alguma coisa. Então, você consegue tomar algumas ações ciente de que está havendo a falta d'água. Então, e fora outros aspectos relacionados a teste de vazamento, evitar, né, que você tenha que ir de apartamento em apartamento para poder verificar se tem vazamento. Então, você consegue fazer um teste macro para você saber se no teu bloco ou qual dos blocos precisa fazer essa verificação. Então, tem vários aspectos que o simples fato de você estar controlando o nível permite que você tenha melhoria na água, na administração da água como um todo, né? E, de um modo geral, os condomínios conseguem, com o nosso equipamento, melhorar e bastante o aspecto econômico no valor da conta d'água, né? Porque necessariamente você consegue melhorar o teu consumo de água, né? Tornar ele um pouco mais racional. Excelente. Nossa, quantos benefícios, hein? Quantas vantagens que vai estar trazendo aí para o condomínio, né? Pois é, assim, o simples fato, como eu falei, né, a gente conhece muito essa realidade dos condomínios. E o equipamento foi desenvolvido especificamente para esse fim. Então, a gente colocou um equipamento simples, funcional, moderno, né, que utiliza tecnologia, permite que o síndico de qualquer lugar saiba como é que está o nível do reservatório e pode atuar em relação. Hoje, a realidade do síndico profissional
é uma situação presente, né? Então, não necessariamente você está sempre lá dentro do condomínio. Para os síndicos que são moradores, é uma vantagem, porque você consegue evitar todo aquele problema com falta d'água. Às vezes, um disjuntor desarma e você não sabe, simplesmente não sabe, né? E aí você fica sem água porque um disjuntor desarmou, né? Então, Sim. pode falar. E é interessante que, como você falou, é um medidor digital em qualquer lugar do Brasil, né? Onde esteja, enfim, o síndico pode estar monitorando. E nós também, né? Com essa tecnologia que a Prava da administradora traz, ela pode estar disparando um comunicado ali para o condomínio, né? Ou para estar fazendo uma economia, né? Porque, enfim, vai estar tendo um vazamento, né? Então, como veio agregar mais ainda para a Prava da administradora esse tipo de serviço que realmente, assim, a gente pode estar disparando um alerta para não estar pegando aquela pessoa desprevenida, né? Como pode acontecer, como o senhor comentou agora, né? Que já aconteceu em alguns condomínios aqui, da gente ter que contratar carro-pipa e foi aquela correria. Se tivesse medidor, não teria esse contratempo, né? Certamente não teria isso. Eu, por exemplo, tenho vários clientes, eu digo vários mesmos, que são de caminhão-pipa. O que eles fazem? Eles instalam nos clientes deles para acompanhar o nível do reservatório e mandar o caminhão-pipa quando necessário. Então, só para você ter uma noção do que acontece, né? E no caso do caminhão-pipa em particular, quando você chega nesse ponto, né, é interessante porque, como a gente monitora o nível a cada 20 minutos, você consegue ter uma previsibilidade. Por exemplo, não está entrando água da companhia, né? Não está entrando água da Águas de Teresópolis aí, águas de... Só um minutinho. Nós cortamos só para as pessoas poderem entender. Você falou que a cada 20 minutos, é isso? Isso, o equipamento faz leituras a cada 20 minutos. Perfeito. Então, o síndico, a cada 20 minutos, ele pode acessar ali, que ele vai ter essa informação de como está o nível de água, se está tendo vazamento. Exatamente. Na verdade, é como se você tivesse um funcionário indo no seu reservatório a cada 20 minutos. Excelente. E você tinha comentado até também que acho que ele gera um relatório, né? A gente, na verdade, essas informações ficam armazenadas, né? E a gente consegue acessar e ver o histórico dos últimos 60 dias. Então, eu vejo como é que foi o comportamento do meu reservatório dos últimos 60 dias. A visão que a gente tem mais prática, né, assim, que eu vou dizer assim, cotidiana, né, ela te mostra o dia de hoje, né? Então, a gente monitora sempre, o foco é no agora, né? Mas a gente consegue visualizar as informações de meia-noite até agora. E aí eu vou mostrar para vocês um pouquinho da tela de visualização, para vocês entenderem, e mostrar algumas situações que são reais, de hoje, né? Sim. E só uma dúvida aqui. Esse programa, né? Esse relatório, só o síndico pode ter, o administrador, o conselho também pode ter acesso? Conta um pouquinho para a gente. Na verdade, a decisão é do cliente. A gente pode fazer a visualização privada, onde só o síndico, por exemplo, tem acesso, ou ele pode tomar a decisão de compartilhar com algumas pessoas específicas que ele pode definir, ou pode compartilhar com todo mundo, deixar o painel público. Eu tenho todas as situações. A gente tem condomínio que prefere deixar público a informação e tem um condomínio que a informação só é acessada pelo síndico, exclusivamente. Entendi. Você fala, então, questão que até o condômino ele também pode estar tendo acesso? Ou ele fica restrito a um X pessoas? Não, é possível. A visualização pode ser pública, para todos os condôminos. Mas é a opção do síndico. Escolhe, né? Sim. Sim. Escolhendo qual a forma de visualização que ele quer, a gente faz as configurações aqui. Tá. E tem que instalar algum programa no celular, ou é de forma online, acesso a uma plataforma? Um link. A gente manda um link para ele e ele abre no navegador do celular, do computador, do tablet, da onde ele estiver. Então, o acesso é feito via link. A gente optou por não fazer o desenvolvimento do aplicativo, justamente porque a gente tem uma variedade imensa, né, de situações. Então, a gente optou desde o usuário mais avançado até o usuário menos avançado, vamos dizer assim. Então, a gente optou por trabalhar com uma plataforma onde você recebe um link e vai acessar via o link. E ali já tem toda a informação para você. Excelente. Eu acabei te interrompendo, você falou que acho que é compartilhar uma tela, né, para estar mostrando. Sim, se você quiser, a gente consegue... Deixa eu só ver aqui, porque a gente acabou acessando pelo celular.
Deixa eu separar aqui algumas telas para mostrar para vocês no Tá computador. bom. E aí vou virar aqui para ficar mais fácil. Tá. Essa tela aqui, a gente está visualizando a informação de um condomínio que é o Freedom, que fica na Freguesia, por exemplo. E aqui a gente está vendo o nível de todas as caixas superiores do condomínio. Então, o que a gente tem Ok, tô vendo aqui? aqui. E o que eu vejo? Eu vejo que todos os reservatórios, no caso lá são 6 blocos, os 6 blocos ficaram acima de 70% ao longo do dia. E aqui, ó, você observa esse serrilhado, indica o quê? Indica o número de vezes que a bomba ligou. Você vê que ela ligou nesse horário, foi consumido, ligou de novo, foi consumido, ligou de novo, foi consumido. Então, você consegue controlar quantas vezes a tua bomba está sendo acionada por dia, né? Então, isso é um dado legal, porque, por exemplo, a gente sabe que no momento da partida da bomba, é o momento que ela tem maior exigência de consumo de energia. Então, vamos supor, se minha bomba, se ela é acionada, vou exagerar, 12 vezes por dia, né? Faz a conta aí até o final do mês, quantas vezes ela é acionada. Se eu consigo aumentar simplesmente o curso do meu automático para que ela ligue 6 vezes por dia, olha a economia que eu faço de energia ao final do mês. Nossa, Então, pequenos detalhes, né, que com o controle, com o medidor de economia. nível, exatamente, trazem economia. E na maioria dos nossos contratos, essas economias remuneram o nosso contrato facilmente. Entendeu? Deixa eu compartilhar uma outra tela com você. Esse aqui é um outro condomínio, que fica aqui, ó. Esse aqui é o Mirante do Vale. E você vê que, ó, a cisterna dele ficou vazia hoje o dia inteiro. A caixa superior, ele vem conseguindo manter um pouquinho. Por quê? Porque ele pediu para o pessoal segurar hoje, porque ele sabia que a cisterna dele estava vazia. Então Olha como você é vê que ele... importante essa tecnologia digital que a gente pode estar antecipando, então, disparando, né, o comunicado aí para todos os condôminos. Exatamente. Se você observar aqui embaixo, você vê que a cisterna dele está praticamente zerada. Então, você vê que ela ficou vazia, com pouquinha água hoje o dia inteiro. Deixa eu botar um outro. Esse aqui é de Cotia, São Paulo. Ó, é o nosso cliente chamado Termas da Mata. Quem já foi lá em São Paulo, é um parque aquático que tem lá. Você vê, ele tem lá a caixa que ele chama de caixa branca. Não sei se o foco aí tá bom. Deixa eu afastar Ó, um conhecendo, sem pouquinho. querer te cortar um pouquinho, você falou Rio de Janeiro, agora você está falando em São Paulo, para justamente comprovar, né, que é todo o estado do Brasil, né? Exatamente. Assim, foi por acaso, mas é real. Esse cliente Sim. aqui instalou tem 2, 3 dias. Então a gente mandou equipamento para ele. Isso aqui é um castelo de 15 metros de altura. Ele fez, você vê que ele teve um consumo ao longo da madrugada, encheu um pouquinho por volta aí de 9 da manhã, consumiu um pouquinho e agora está enchendo novamente, essa linha azul. E esse outro reservatório se manteve relativamente cheio aí na parte da tarde. Então, assim, você consegue saber como é que foi o comportamento do teu reservatório. E para o profissional que entende do assunto, pô, isso é excelente. Deixa eu pegar um outro cliente aqui. Olha o que E aconteceu quando você aqui, vai ó. pegando, você vai estar lembrando aqui para quem está nos assistindo, como é importante você ter uma administradora que tem essa tecnologia, né? De totalmente 100% digital. Que a partir do momento, né, que o síndico nos comunica, ou que ele deixa esse acesso conosco, imediatamente, né, nós podemos disparar e automaticamente todos os condomínios em questão de 5 minutos vão estar recebendo essa informação. Como é importante você ter uma administradora totalmente 100% digital. Como é importante, né? E aliado junto aí, né, esse trabalho que você traz, que é de forma totalmente digital. Hoje, o mundo está na nossa mão, né? Está no Sim, celular. exatamente, na palma da mão. Sim. Exatamente. Então, assim, da onde o síndico tiver, ainda mais, assim, você não tem como deixar de embarcar nessa onda digital, né? Não tem como, isso não tem volta, né? Não tem. É Então, mais que uma esse realidade, cliente né? aqui, por exemplo, olha só, o reservatório extrapolou, ele transbordou aqui.
Então, automaticamente, você vê que ele ligou a bomba aqui por volta de 1 da tarde e deixou ligada esse tempo todo. Provavelmente ele está fazendo alguma manutenção lá, mas você vê que ela extrapolou o limite da caixa. Provavelmente ela transbordou. Então, você consegue saber o que aconteceu, né, ao longo do dia. Se eu ligar para esse cliente agora, falar assim, qual foi a manutenção que você fez aí que você deixou a bomba ligada de 1 da tarde até 5 da tarde, né? Então, a gente consegue ver como é que se comporta o reservatório ao longo do dia. E a gente tem casos mais complexos, que eu vou abrir aqui para você. E olha como é Um importante, condomínio... você queria te cortar, mas é muito importante mencionar, você foi detalhista em questão do horário, inclusive, né? Exatamente. Porque como o equipamento faz leituras a cada 20 minutos, a gente Uhum. consegue saber quando que foi que houve uma mudança de comportamento. Esse Excelente. condomínio aqui se chama Life, fica no Rio de Janeiro, aqui, Uhum. e aqui a gente está monitorando 12 blocos. Cada linhazinha dessa é um bloco. Então, são 12 blocos que a gente tem no condomínio. Você vê que todos os reservatórios estão cheios. Observa aqui no detalhe que tem um que está começando a esvaziar. Ó. Perfeito? Consegue Sim. perceber? Uhum. Sim, estou percebendo. Uhum. Então, observa que esse reservatório aqui está duvidoso. Provavelmente, o automático dele pode estar agarrado. E aí a gente observa mais um pouquinho aqui ao longo da noite para ver se ele vai subir novamente. Então, e o sistema manda os alertas automaticamente, né? Então, assim, o que eu quero dizer com isso? Ele não precisa ficar olhando isso aqui o tempo todo. Ele vai Uhum. receber o alerta, Uma mas quando ele receber notificação. o alerta, exatamente, ele recebe o alerta e ele consegue verificar o que aconteceu ao longo do dia, né? Não sei se você reparou, mas todos os gráficos têm essa linhazinha aqui, ó. Uhum. Essa linha, para mim, é o meu ponto de alerta. Sempre que o gráfico ultrapassa aqui para baixo, ele é notificado. Então, é uma Perfeito. maneira que o condomínio tem de saber que fugiu da normalidade, né? Então, a gente vê que o comportamento normal desses reservatórios é trabalhar nessa faixa. Quando ele ultrapassa o limite negativamente, o sistema envia os alertas. Acho que deu para entender mais ou menos como funciona, né? Perfeito. Excelente, excelente, excelente. Deu para esclarecer bastante e compreender e ver que realmente assim vai trazer uma economia, vai antecipar, vai trazer uma segurança também para o condomínio, né? Eu digo sempre o seguinte, né? Isso não elimina o trabalho do condomínio, né? Que é sempre importante, né? O trabalho do síndico de analisar as informações, o trabalho dos técnicos de verificarem se as torneiras, enfim, estão com vazamento, etc. Mas você já vai focado em cima do que você tem que resolver. Então, isso Exatamente. ajuda muito, né? Sim. O que mais? O que eu consigo te ajudar mais aí nos esclarecimentos? Posso te mostrar como é que é feita a instalação? Pode, com certeza, pode sim. Deixa eu te mostrar um equipamento aqui, que eu até deixei ele separado aqui para gente. Deixa eu ver se eu consigo te mostrar. Eu deixei ele aqui na mesa. Essa é a caixinha que o cliente recebe, tá? Aqui a gente tem o equipamento. Eu vou dividir ele em 3 partes. A parte elétrica, que ele vai ligar a 110 ou 220, tanto faz. O equipamento principal trabalha com uma fonte e o equipamento que está aqui dentro. Esse equipamento já tem um chip. Esse chip já conecta automaticamente com a operadora Claro, que é a nossa preferencial, né? E transmite as informações automaticamente a cada 20 minutos, como eu te falei. E esse carinha aqui é o sensor. Então, basicamente, o que o cliente vai fazer é colocar essa pecinha aqui no fundo do reservatório. Então, é tão simples quanto ligar na tomada, prender essa caixinha lá perto do reservatório e colocar esse sensor aqui dentro d'água. Só isso. Super Simples prático, assim. super rápido. Exatamente. Por isso que eu falei que, com a maturidade do equipamento, a gente conseguiu levar ele para o Brasil inteiro, que a instalação é super simples. Então, o condomínio, qualquer
eletricista, bombeiro hidráulico, na verdade, qualquer pessoa que o condomínio sempre tem, né, faz tudo lá do condomínio, ele consegue fazer a instalação facilmente. Excelente. E você tem algum exemplo prático, né, de algum caso que tenha trago uma economia bem significativa para o condomínio? Você pode contar para a gente algum caso de algum condomínio que trouxe essa economia? Vários, né? Tenho vários, sim. Uma das ações que a gente sempre recomenda para os condomínios é o controle do hidrômetro. Diariamente, o condomínio vá lá e faça a leitura do hidrômetro. Isso é fundamental. Por quê? Porque isso ajuda você a ter uma noção do teu consumo diário. E para todos os nossos clientes, a gente disponibiliza uma planilha que ela projeta até o final do mês qual o valor estimado da sua conta d'água, considerando o seu consumo atual. Então, ela olha para frente. A gente consegue olhar para frente para o condomínio e fazer com que, segura um pouquinho mais teu consumo, evita fazer determinadas coisas ao longo desse período, ou consome o seu nível de reserva que você tem aí. Enfim, uma série de ações que a gente sugere para os nossos condomínios. E eu vou citar um exemplo bem grande, assim, não vou citar o nome do condomínio por uma questão mas o condomínio tinha uma conta que girava entre 150 mil e 160 mil reais. É um condomínio de 5 blocos, com aproximadamente 23 andares de apartamentos de alto luxo. Então, eu estou falando de apartamentos aí de 120 a quase 200 metros quadrados, até maiores alguns, mas esse padrão de condomínio. Nós trouxemos a conta dele para a faixa de 120 mil reais. Nossa. Olha a diferença. Muita. Olha a diferença que faz o controle dessas informações. Então, eles implantaram o medidor de nível, a gente fez várias orientações lá para que a rotina deles de trabalho, enfim, tivesse alguns ajustes para que eles não perdessem o controle. Exatamente. E eles fazem a leitura, passaram a fazer a leitura diária dos hidrômetros. Com isso, a gente detectou vazamento, a gente possibilitou fazer certas economias dentro lá da rotina deles, com jardim, enfim, uma série de ações que a gente tomou ao longo do período e a gente conseguiu resultado efetivo. Então, assim, para quem é administrador, você sabe, existem 2 regras básicas. E você só melhora aquilo que você controla, você só controla aquilo que você pode medir. Então, a gente utiliza essa regra para tudo. E, com isso, a gente consegue controlar a questão da água no condomínio como um todo e, consequentemente, a gente traz melhoria. É inevitável, né? Para os condomínios que não fazem nada, assim, não tem nenhuma ação nesse sentido, a economia é praticamente certa. Não tem como você não ter melhoria. Claro que tem lugares onde a economia é um pouco maior e lugares onde a economia é um pouco menor, mas não elimina o trabalho da equipe, né? Esse condomínio, por exemplo, a equipe, nota 10. Enfim, atuaram e conseguiram chegar lá nos objetivos. Então, assim, é quase inevitável você não ter melhoria. Sim. E a partir do momento, né, essa economia mensal, coloca essa economia anual, né, a aplicação que o condomínio vai poder fazer, as benfeitorias que vão poder ser feitas aí no condomínio também. Eu citei um exemplo, assim, é o meu exemplo mais extremo, porque não é, assim, um condomínio muito grande, onde o valor de conta é muito alto. Então, mas tem várias situações muito menores. Condomínios de 1 bloco, que aí eu tenho um condomínio em Niterói, não vou citar o nome, que ele tem água de reuso. Porém, o tratamento assim, de água de reuso dele deixa muito resíduo. Então, acontece sistematicamente dele ter vazamento nas caixas acopladas. E a gente detecta. Ao longo da madrugada, o equipamento monitora e ele sabe que no bloco 2, essa noite teve vazamento. Alguma descarga ficou agarrada. Ele consegue saber. E aí, no dia seguinte de manhã, o rapaz já vai direto lá no bloco
e verifica qual foi o apartamento que teve enfim, a descarga agarrada ao longo da noite. Então, são coisas que acontecem e que ele melhora a gestão do dia a dia e traz economia, naturalmente. Gente, para vocês verem a economia que vai poder trazer para o seu condomínio, compartilha aí quem está ao vivo aí com a gente, compartilha essa informação com mais pessoas, chama o síndico, chama o conselho, para todo mundo estar tendo aí conhecimento dessa economia que vai trazer para o seu condomínio. Aí, com o pessoal de Teresópolis, né, o Lecanton é nosso cliente há, eu vou dizer aí que pelo menos uns 4 ou 5 anos, eu me lembro de cabeça, assim. Então, o Lecanton utiliza o nosso equipamento para monitorar uma caixa d'água que ele tem lá em cima, naquele castelão bonitão que ele tem lá onde fica o boliche lá, e ele monitora, né? Os engenheiros lá monitoram. E até esse Termas da Mata, só uma curiosidade, né? O Termas da Mata é um parque aquático de Cotia, São Paulo, aonde quem nos levou para lá foi o mesmo engenheiro que nos levou para o Lecanton. Ele saiu do Lecanton, foi trabalhar no Termas da Mata e levou o nosso equipamento lá. Instalaram ontem. Então, você vê que funciona. Sim. Então, Teresópolis, nós já temos aí uma referência, né, de quem realmente já está fazendo uso, inclusive já levou até para outro estado também, né? Verdade. Eu tinha esquecido de mencionar o Lecanton, que é famoso e certamente vocês conhecem aí. Não, foi importantíssimo você ter relatado, né? Que realmente é uma mega referência, então, aqui que os síndicos têm aí, realmente está fazendo a contratação aí desse mediador digital. Você falou uma coisa da contratação, né? É uma coisa que a gente não citou anteriormente, acredito eu, que é o fato do nosso equipamento ser locado, né? A gente faz locação do nosso equipamento. Ah, não é comprado, é uma locação que você faz. Tá. Exatamente. Eu, quando idealizei o projeto, a gente queria que o projeto fosse viável economicamente, e eu também não queria que o meu equipamento ficasse largado no condomínio, né? Eu já vivi N situações onde, às vezes, troca de síndico, o outro não sabe direito de onde é, como é que funciona, e deixa o equipamento para lá e simplesmente fala assim, isso aí não funciona não, e deixa o equipamento para lá. E eu não queria essa situação. Então, o que a gente fez? Trabalha com locação, eu mando o equipamento, a gente tem lá uma cobrança de taxa de implantação do sistema, né? E a gente envia o equipamento e o equipamento fica alocado. Por algum motivo, o síndico não quer mais. No dia seguinte, ele desistiu, sem problema nenhum. Avisa 30 dias antes, a gente cumpre lá o prazo de aviso e o cliente simplesmente devolve o equipamento até o período que ele utilizou. Então, assim, nosso objetivo foi dar liberdade para os clientes. Eu quero aqueles clientes que precisam da gente. Aqueles clientes que não precisam, pô, beleza, tranquilo, sem problema nenhum. E a gente quis ter essa filosofia de trabalho, né? Onde o cliente tem a liberdade de ser nosso cliente enquanto ele precisa, e se por algum motivo ele entender que não precisa mais, não tem problema nenhum. Pode devolver os equipamentos são revisados, reciclados e vão para outro cliente em algum outro momento. Não tem problema nenhum. Perfeito, só para as pessoas poderem entender então não tem fidelidade. Fiz a locação, daqui 6 meses eu quero devolver, aviso com 30 dias, não vou pagar multa contratual. Não existe isso, 0 multa. Chance nenhuma da gente cobrar multa dos clientes, pelo contrário. Excelente, perfeito. Gente, só lembrando mais uma vez, a mega referência, então, que Teresópolis tem aqui, que o Lecanton já faz uso aí dessa tecnologia. Então, bora lá contratar, né? Estamos aí à disposição. Tá. E qual a melhor forma, né, dos condomínios começarem a adotar essa tecnologia? O que eles têm que fazer? Entre em contato com você, pode ser contato, inclusive, e-mail, WhatsApp, né, enfim. Pode ligar para como que faz para poder ter acesso? Fala, olha, eu queria o contato do Rodrigo. E aí a gente vai orientar lá a melhor forma. Mas basicamente o que a gente precisa fazer nos condomínios, né, é saber quantos reservatórios eles têm. Uma coisa importante, né? Os reservatórios que funcionam interligados, a gente só coloca um sensor.
Então, às vezes, você tem 3 ou 4 caixas interligadas. Você pode botar um sensor só, que é suficiente, porque como elas trabalham interligadas, então você não precisa ter um sensor para cada reservatório. Exatamente. Então, assim, geralmente o condomínio tem uma cisterna e uma caixa superior, é o que é normal, assim, a gente ter de situação. Então, a gente instala normalmente um equipamento embaixo e um equipamento na caixa superior. E com isso, você passa a ter o controle efetivo de como é que está o nível dos seus reservatórios, né? Então, tudo aquilo que a gente já falou até agora é relativamente simples da gente controlar instalando o equipamento. Perfeito, já respondeu várias perguntas aqui que a gente tinha para fazer para você, que inclusive, né, que ele é super acessível, né, para a instalação, que é rápido, prático, em média mais ou menos quanto tempo que chega? O custo do Sedex também, é você que se repassa isso para quem está fazendo a locação, como que é um pouquinho? Conta para gente. Valores, então, de forma bem transparente, como a gente gosta, né? Para cada cliente, né, a gente faz uma avaliação do número de reservatórios. Mas vou considerar que o cliente tem uma caixa superior e uma cisterna, que é mais ou menos o perfil do cliente aí da nossa região. Eu estou falando Petrópolis e Teresópolis, acho que é relativamente similar. O cliente vai pagar por ponto monitorado. Então, ele vai pagar um valor para a cisterna e um valor para a caixa superior. Unitariamente, a gente tem aproximadamente 390 de taxa de implantação. Então, ele vai me pagar 390 vezes 2 reservatórios de taxa de implantação. Sim. Vai pagar o SEDEX, que vai girar em torno aí de R$30, R$40, dependendo da cidade, de distância. E após 30 dias, ele começa a pagar a locação. A locação para 2 pontos hoje gira em torno de R$190 a R$220, dependendo de algumas variáveis. Então, quer dizer, você tem aí mensalmente uma despesa de aproximadamente R$380 a R$400. Né? Então, esse é o custo mensal que o condomínio tem para ter toda essa tecnologia que a gente disponibiliza. Perfeito. Agora uma dúvida aqui que surgiu. Em questão de manutenção. Geralmente as manutenções são corretivas. O que é isso? Sempre que o sensor der problema, é raro, mas quando o sensor dá problema, a gente normalmente identifica remotamente. Perfeito. Eu tenho até um caso que a gente consegue detectar remotamente. Eu vou até te mostrar um caso aqui real, que eu mandei hoje um sensor para o cliente de São Paulo. E a gente faz a substituição da peça, né? E vamos supor o caso mais extremo, caiu um raio e queimou tudo, queimou o equipamento todo. A gente faz a substituição do equipamento completo, sem custo nenhum para o cliente. Esse é um detalhe importante. Eu já Então, taxa tem custo. Não tem. Na verdade, todas as peças, todos os componentes, né, estão cobertos pela locação mensal. Então, desde o sensor até as situações mais extremas, onde eu tenho, por exemplo, aqui a Quinta do Lago, que é um condomínio grande. A gente sabe que a gente está na região serrana, época de verão e principalmente o verão, né? A incidência de raios é muito grande. Sim. Então, esse condomínio em particular, nos primeiros anos, era 3, 4 equipamentos por verão, porque a incidência de raio era muito grande. Então, tudo coberto pelo valor mensal. Você vai mostrar um caso agora, né? Sim, deixa eu te mostrar um caso de São Paulo, que eu mandei hoje um sensor para ele. É o Solano das Palmeiras. E seus maiores clientes, eles estão aqui na região dos Lagos, estão no Rio de Janeiro? Os maiores estão no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, né? A gente compartilha essa informação. Nossa live está quase acabando aqui, mas olha o quanto é importante e quanta economia que vai trazer para o seu condomínio, né? Em questão da segurança, da tranquilidade, de você poder estar detectando um vazamento, não está tendo aí imprevisto, né, no mês seguinte. O condomínio às vezes tem que fazer um gesto de aplicação para poder estar pagando essa conta, esse vazamento aí que teve. Com essa tecnologia, o condomínio vai ser pego de surpresa, ele vai poder estar antecipando,
não tá pegando aí no mês seguinte o condomínio de surpresa com essa conta com valor super elevado, ainda mais falando de água, que realmente é um valor bem considerável, né? Só acrescentando que nesse caso aí, é importante o síndico sempre fazer o dever de casa, né? Que eu quero dizer é o Sim, seguinte, tem exatamente. uma atuação necessária aí do síndico cotidiana, do síndico que eu digo, síndico e sua equipe, né? Sim, que não Que é adianta fundamental. detectar e não tá resolvendo o problema, né? Você tem que Exatamente. detectar e logo ele em seguida resolver para no mês seguinte você não ter essa surpresa, né? É. Esse cliente aqui, ó, é o cliente Solar das Palmeiras, é nosso cliente 25 de São Paulo. Olha o sensor dele. A gente já verificou e hoje eu mandei um sensor novo para ele, né? Ele teve uma manutenção lá, limpeza da caixa, alguma coisa desse tipo, e aí a gente viu que após a limpeza não está muito legal o sensor. Automaticamente a gente detectou, você vê que remotamente a gente viu, conversou com ele, falou assim, oh, não, mudou a posição, mudou, não, tá tudo ok, Rodrigo, tá tudo normal. Eu falei, beleza, então bora mandar e substituir esse sensor aí. E aí a gente mandou hoje o sensor para ele, para fazer a substituição, porque é nítido, né, quando o sensor para de funcionar corretamente, né? Então a gente consegue perceber isso remotamente e já atuar para fazer a correção, né? Então é bem legal. Só para esclarecer a dúvida aqui então, né? Em questão de valor. Você vai pagar Sim. 390? Explica mais um pouquinho, só para as pessoas poderem entender um pouquinho. Em questão da mensalidade também. Isso. Lembrando, né? O exemplo que a gente utilizou foram dois reservatórios, uma cisterna e uma caixa superior. Sim. Então ele vai pagar 390 duas vezes, que é um para a cisterna Uhum. e um para a caixa superior, e a partir de 30 dias, quer dizer, na próxima fatura no mês seguinte, ele começa a pagar de 190 a 200 e poucos reais. É a média Então, da dependendo mensalidade, da locação, né? na verdade, é quase que o nosso teto. O nosso cliente que paga mais caro paga 220. Então, assim, é de 220 para baixo, né? Porque quanto mais reservatórios e certas facilidades que a gente pode ter, isso reduz o valor mensal. Mas o mínimo aí é em torno de 190 e o máximo em torno de 220 aproximadamente. Então, fica nesse range, né? No próximo mês, o cliente vai pagar quanto? Vai pagar em torno de R$ 400. Seriam os dois pontos que a gente citou, uma cisterna e Sim. uma caixa de escritura. Arredondando para facilitar a matemática, em torno de R$ 200. Mas fica em torno de 190 a R$ 200 o valor. Vamos considerar que esse condomínio pode nem considerar como despesa, né? Como investimento, porque ele está antecipando aí, prevenindo, né? Um futuro vazamento, né? Enfim, uma economia nessa conta de água aí. Se a Condomínio, né? gente for colocar. Sim, Ele não tem uma conta d'água com menos de R$ 10.000. Certamente. Então você vê, em torno aí de, vamos botar que ele faça uma economia de 3%. Ele já pagou meu contrato. Então, assim, exatamente. Sim, muito viável economicamente. muito. Mas eu cito sempre por quê? Porque o nosso equipamento ele foi voltado, ele foi desenvolvido exatamente para esse fim. Então, a gente, no desenvolvimento dele, a gente evitou de desenvolver várias coisas justamente para que ele ficasse enxuto, para que ele fosse simples de manusear e que possibilitasse que o condomínio tivesse resultados efetivos. Então, a gente verificou o que era mais importante. O que era, por exemplo, me perguntam muito, Rodrigo, mas o equipamento liga a bomba? Ele liga a minha bomba, ele desliga a minha bomba? Não, o equipamento não desliga a tua bomba, ele não liga a tua bomba, ele não faz nada com a tua bomba. Ele simplesmente monitora o nível. Só que monitorando o nível, eu sei se a tua bomba ligou, se ela não ligou, se ela deveria ter ligado ou não. Então, só controlando o nível. Indiretamente, eu sei o que está acontecendo com a tua bomba. Então, assim, a gente focou naquilo que era mais importante, fundamental, para que a gente pudesse agregar valor ao equipamento e não agregar custo, né? Então, a gente realmente teve bastante cuidado aí no desenvolvimento, porque a gente queria atender esse público de condomínios e a gente conhece qual é a realidade dos condomínios de modo geral, né? Perfeito, excelente. Eficaz, seguro, traz economia. Síndicos, olha, realmente faça a adesão, que realmente é uma economia, é uma prevenção que você está fazendo aí para estar
você não está sendo desprevenido, né? Te pegando de surpresa aí no mês seguinte na tua conta de água, tá? Gente, mais uma vez, nosso muito obrigada. Rodrigo, muito obrigada. Nosso tempo passou muito rápido, é uma horinha, um bate-papo realmente assim, né? Que passa bem breve. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Muito obrigada pelos esclarecimentos, pela ajuda, pela economia aí que você está trazendo para os condomínios que eu tenho certeza que vão estar fazendo adesão aí com você, tá? Esse medidor digital. Mais uma vez, nosso muito obrigada aqui a Teleprint. Vou passar mais uma vez o endereço, Avenida Feliciano Sodré, 53, Loja 7. Bruno, nosso muito obrigada mais uma vez por estar sempre aqui conosco, nos ajudando. Passando mais uma vez o endereço aqui da Právia Administradora, Avenida Feliciano Sodré, 266, sala 219. Rodrigo, pode deixar o seu contato, o seu e-mail para as pessoas estarem entrando em contato com você e estar fazendo a adesão aí, né, do seu medidor digital. Meu WhatsApp direto, 21 99140 0099. É o meu WhatsApp, você pode me chamar lá que a gente ajuda você a melhorar aí os teus controles de água do condomínio, né? E peço desculpa pelos intempéries aí iniciais, mas é que a gente realmente aqui está, enfim, numa transição aqui, e aí com isso a gente teve uma certa dificuldade para entrar, dizer assim, na live. Sem problemas nenhum, mas aconteceu a nossa live, o nosso bate-papo foi excelente, esclarecedor e vai trazer muita economia para os condomínios que eu tenho certeza que vão estar fazendo adesão aí com a tua empresa. Nosso muito obrigada. Fico à disposição e maior prazer visitar Teresópolis, que é tão gratificante. Aliás, quando eu fiz a visita aí a vocês, fiquei deslumbrado com a visão que vocês têm dessa avenida principal aí do Dedo de Deus. Nossa, eu não É esperava. muito bonito, né? Me surpreendeu, foi muito lindo. Seja sempre muito bem-vindo. Quando quiser tomar um bate-papo presencial aqui com a gente, tomar um cafezinho, seja muito bem-vindo sempre. Obrigado. Tá? Excelente noite a todos. Rodrigo, mais uma vez, nosso muito obrigada. Tenham todos uma excelente noite, uma excelente semana. Muito obrigada mais uma vez. Obrigada, Rodrigo, tá? Uma excelente noite aí para vocês. E parabéns aí também pro seu filhinho. Ô, meu pequeno, você não sabe que última meia hora aqui ele danou a chorar, coitadinho, estava com fome. E a gente tem que cuidar. Mas é muito bom. Histórias que vai ter para contar lá no futuro, né? Enfim, primeiro bebê. Nossa. Parabéns aí mais uma vez, tá? Que Deus abençoe.